Então vamos lá, Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a arte esquecida do cristianismo. A arte esquecida do cristianismo se chama jejum. E nós vamos explicar o porquê. É de John Wesley a frase que diz: de todos os meios da graça, o jejum tem sido o mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão, outros o desconsideram por completo. Eu já preguei essa mensagem em algumas igrejas com pastores com mais de 30 anos de pastorado. E alguns confessaram para mim dizendo: Henrique, eu tenho 30 anos de ministério, 40 anos de crente e nunca ouvi falar disso. Não do jejum propriamente dito. É difícil você ser cristão e não ouvir falar do jejum, não saber o que é jejum. Mas muitos não sabem qual é o verdadeiro significado do jejum, o verdadeiro valor do jejum, qual é o peso que ele tem diante da presença do Senhor. E hoje, nem como fazê-lo corretamente. Nós vamos explicar, à luz das Escrituras, o que nós podemos entender por jejum. Eu creio, irmãos, firmemente, que se nós compreendermos os efeitos do jejum, teremos uma vida espiritual mais profunda. Sim, estou convencido de que, irmãos, o irmão que entende a importância do jejum e não jejua, ele vai se desviar na mesma probabilidade daquele que sabe o valor da oração e não ora. O jejum ele tem um peso de 1 tonelada. E quando eu explicar para os irmãos dessa manhã o que significa o jejum e para que serve o jejum, os irmãos vão querer não comer nunca mais na vida de vocês. O Senhor Jesus, para vocês terem uma ideia, o Senhor Jesus ele pôs o jejum no mesmo nível da oração. Percebam que quando Jesus ele desce do Monte da Transfiguração, ele sobe somente com 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, está lá os demais discípulos discutindo com os fariseus e com os escribas. E aí vem um homem, um senhor, e fala para Jesus: olha, mestre, eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos e pedi para que eles expulsassem o demônio que nele havia. E eles não puderam expulsar. E aí Jesus disse: ó geração má e incrédula, até quando estarei convosco? Então Jesus olha para o rapaz e ele expulsa o demônio que havia naquele rapaz. Os discípulos depois perguntaram para Jesus dizendo: mestre, por que nós não pudemos expulsá-lo? E a resposta de Jesus foi: por causa da vossa pequena fé. Mas Jesus disse: só que detalhe, existem castas que só saem com jejum e oração, ou oração e jejum. Ou seja, Jesus está falando, o mesmo peso da oração é o peso do jejum. Pensem, irmãos, na oração como uma alavanca. A oração por si só, ela não faz nada.
Mas o que a oração faz? A oração aciona, ela é uma alavanca, lembra? A oração é uma alavanca. E o que ela faz? Ela aciona o braço do Todo-Poderoso. E o que seria então o jejum? O jejum é aquele óleo, sabe aquele da propaganda WD-40? Quem já viu a propaganda do WD-40? Pensa no jejum como um WD-40. A alavanca é a oração. Mas sem jejum, talvez a alavanca não emperra, não vai do mesmo jeito. Mas quando está bem lubrificado, o negócio é natural. É comum. Mateus 6. Mateus 6,16. Então percebam. O jejum é uma arma potente na mão do cristão. Foi um dos recursos que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Muitos crentes se perguntam por que eles têm uma vida cristã miserável. Muitos se perguntam por que eles não conseguem sentir a presença de Deus. Muitos se perguntam por que eles não conseguem manter uma comunhão regrada, uma comunhão perseverante com Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã que talvez o motivo seja que você não está jejuando corretamente. Ou você não está jejuando. Vamos ver. Qual é a definição de jejum na Bíblia? Irmãos, não se enganem. Muitos pregadores hoje, eles dizem, olha, sabe o que é? Jejum também é quando você fica um dia inteiro sem mexer no celular. Jejum é quando você fica um dia inteiro sem assistir televisão. Não, irmãos. Vamos separar aqui os lisos dos listrados. Jejum é a abstenção de alimentos. Abstenção de alimentos para fins espirituais. É o jejum bíblico. O pastor Claudionor Correia de Andrade, ele define o jejum como abstinência total ou parcial de um alimento durante um determinado período, visando aprimorar o exercício da oração e da meditação na palavra de Deus. Então não se enganem, o jejum é a abstenção de alimentos com a finalidade de propósitos espirituais. Amém? Continuando. Talvez você se pergunte assim para mim, tudo bem, jejum é não se alimentar ou deixar de se alimentar. Mas, por que eu devo jejuar? É simplesmente para me abster dos prazeres? Eu já tenho que deixar de fazer um monte de coisa. Agora, até deixar de comer eu tenho que também? Não. O jejum, ele não é perder. O jejum, ele é ganhar. Os irmãos vão perceber por quê. Primeiro, por que jejuar? Primeiro, porque é uma expectativa de Deus para conosco. Deus espera que você jejue. Por que eu digo que Deus espera e não que Ele manda? Porque Deus não manda jejuar. Prestem minha atenção no que eu vou dizer. Na Bíblia não existe mandamento para jejuar. Ora, se não existe mandamento, por que eu devo fazer? Vamos voltar lá para o texto que nós lemos, Mateus capítulo 6. Digamos que aqui, eu não sei quantos aqui, não posso sair daqui da visão da câmera, vou ficar até aqui só e voltar. Muitos aqui têm ou tiveram um relacionamento, seja namoro, seja casamento. Agora pergunta para os irmãos, vocês acham que no relacionamento nós devemos fazer somente o que a pessoa pede ou além do que ela pede? Além, né? Porque nós somos movidos pelo amor e não pelo mandamento, embora o mandamento da Bíblia seja o amor. Com a Bíblia, com Deus é a mesma coisa. Se você se limitar simplesmente a fazer aquilo que Deus manda você fazer, a Bíblia chama esse tipo de servo o quê? Inútil. Parabéns, você fez só o que foi mandado. Mas a Bíblia nos manda fazer muito mais além. Então na Bíblia não existe mandamento para o jejum. Mas existe uma expectativa de Deus. Deus espera que nós ativemos a prática do jejum. Olha aí no versículo que nós lemos. Veja o que diz o versículo 3.
Versículo 2. Quando, pois, tu deres esmola. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola. Versículo 5. E quando orardes. Versículo 6. Mas tu, quando orardes. Versículo 7. E orando. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, não é uma opção. Não é, a Bíblia não está dizendo assim, olha, se você, em algum momento da sua vida, quiser pensar, lembrar de orar, pode fazer. A Bíblia diz, não. Você vai fazer. E quando você vai fazer, quando você for fazer, você vai fazer dessa maneira. Agora veja o que diz o versículo 16. Diz assim, e quando jejuardes. Versículo 17. Porém tu, quando jejuardes. A Bíblia não está dizendo, se você quiser jejuar algum dia na sua vida, jejua assim, não. Quando você for jejuar, ou seja, o jejum é uma expectativa de Deus. Deus espera que você jejue. Muitos cristãos, irmãos, no tempo primitivo, poderiam dizer, olha, eu vi há muito tempo atrás um homem que andou por cima das águas. Mas Pedro, ele poderia se levantar no meio da multidão e dizer, aquele homem que andou por cima das águas, fui eu. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de experiência dos outros, a gente vê em terceira pessoa. E a gente não desfruta dos resultados. Olha, irmãos, se Pedro não tivesse saído do barco, ele nunca tinha pisado na água. Muitos cristãos querem pisar na água, mas não querem sair do barco. Querem desfrutar de uma vida espiritual, mas não querem sair do barco. Querem viver uma vida profunda com Jesus, querem ser libertos, querem ser salvos, querem ser batizados com o Espírito Santo, mas não querem sair do barco. Meu irmão, sai do barco nessa manhã. O barco é o jejum. Vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus para você ver se você não vai desfrutar de experiências espirituais enormes. Perceba que o profeta Ezequiel, ele lá quando ele vai falar sobre o rio de águas profundas, a Bíblia diz que ele andou uma determinada distância. A Bíblia diz que a água batia no tornozelo. Aí a Bíblia diz que ele andou mais um pouco e batia no joelho. Andou mais um pouco, batia nos lombos. Só depois que ele foi até o final, ele percebeu que aquele rio era tão profundo que ele tinha que passar nadando. Muitos crentes estão com a água no tornozelo. Não, aqui tá bom. Só ir pro culto tá bom. Não, só fazer o que me manda tá ótimo, tá maravilhoso. Aí alguns vão mais um profundo. Não, quer saber? Eu quero desfrutar mais um pouquinho. Deixa eu começar a orar. Aí ele vai até o joelho. Ele, opa, o negócio tá bom. Mas fica ali mesmo. Mas tem outro que fala assim, eu não vou só orar não. Eu vou ler a Bíblia. E aí ele vai e anda até os lombos. Mas aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a Bíblia, aquele que canta louvores, aquele que pratica os mandamentos, ele chega lá no fundo e ele fala, opa, isso aqui não... Cadê? Meu pé não está encostando mais no chão, não. Tem que começar a nadar, meu filho. O rio da graça, irmãos, na verdade é um oceano. Se você quiser desfrutar do oceano da graça, vai mais profundo. Quer ir mais profundo? Comece a jejuar. Segundo motivo pelo qual nós devemos jejuar. Veja, eu não estou dizendo que o motivo pelo qual nós podemos jejuar, não. Se você quiser se declarar cristão, você precisa jejuar. Você precisa passar por isso. Veja, por que jejuar? Porque o jejum é uma forma bíblica de nós nos humilharmos.
Diante de Deus, quem você é ou quem você deixou de ser, não interessa. Diante de Deus, a sua escolaridade, o seu grau, o seu mestrado, o seu doutorado, não presta para nada. Diante de Deus, os seus conhecimentos naturais não servem para nada. Diante de Deus, a sua idade não serve para nada. Diante de Deus, a sua profissão não serve para nada. O que é que nós devemos fazer diante de um Deus que é tão glorioso e tão poderoso? Nós devemos nos humilhar. Nos humilhar. Os fariseus, quando oravam, eles estavam de pé na frente da praça e eles olhavam e diziam assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a ele. Eu não sou igual a ele. Eu não sou igual a ele. Eu não. Eu jejuo. Eu não. Eu oro. Eu não. Mas sabe qual é a posição de um homem que é temente ao Senhor? Ele se prostra. Ele se dobra. Ele fica de joelhos. A Bíblia usa uma expressão chamada dura cerviz. Quando você vê na sua Bíblia dura cerviz, sabe o que é? É um homem tão egocêntrico, tão orgulhoso, que ele não se dobra perante ninguém. Ele fica, tá aqui, ó. Você vê, você trabalha de quê? Ah, eu sou pedreiro, é? Eu sou mestre de obra. Você estudou onde? Você estudou no cursinho da esquina? É? Ah, pois eu fiz mestrado lá na Argentina. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Você tem quantos anos? 20? Na sua idade eu tinha 23. Então, o cara quer sempre se mostrar superior. Dura serviço. Não se dobra diante de ninguém. Vamos ver qual é a atitude do maior homem que viveu na sua época. João foi o último dos apóstolos vivo. Ele poderia dizer, eu sou o maior de todos. Sabe o que ele fez? Vamos ver aí, ó. Apocalipse capítulo 1. Qual é a atitude de um homem diante da gloriosidade de Deus, da grandiosidade de Deus? Apocalipse capítulo 1 e versículo 17. Ele diz assim, que ele ouviu uma voz de trás dele. E quando ele se virou para ver quem era, ele disse, eu não vi quem é. Eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele diz no versículo 17, quando eu vi ele, eu caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. João se prostrou ante a majestade de Jesus. Isaías, a Bíblia diz, eu vi, ele dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime. Não foi ninguém que me contou, não. Eu vi com os meus olhos. Sabe o que aconteceu comigo quando eu vi? Os serafins cantavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então disse eu, ai de mim, porque eu vou perecendo. Irmãos, eu não vou dizer que não é verdade. Mas eu vejo muita pessoa dizendo aí que foi arrebatado para o céu, que foi para o céu, que viu sei lá quem, quando viu, ou que Jesus apareceu para ele, e aí Jesus, beleza? É nóis, tá aí, mal, né, tocando as ideias, igual o pessoal fala. Irmãos, quando a pessoa vê Jesus, a grandiosidade dele nos faz nos prostrar. E quanto mais perto você está de Jesus, menor você se sente. Nunca vi esse negócio, irmão. Irmão, se eu estou perante o rei do o rei da Inglaterra, o presidente do Brasil, eu vou bom dia. Mas o cara quer me dizer que diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, ele é pomposo, ele é isso. Não, irmãos, perante o Senhor, nós nos prostramos. Perante o Senhor, nós nos ajoelhamos. E na Bíblia, o melhor jeito de nós nos humilharmos é no jejum. A Bíblia exalta, irmãos, aquele que se humilha. Veja,
Muitos falam assim, olha, eu mal posso ver o momento que os humilhados serão exaltados. Sabe quando é que vai chegar esse dia? Nunca. Porque os humilhados nunca serão exaltados. A Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha. Aleluia. Aquele que se dobra. Aquele que se prostra. Aquele que reconhece que não é nada. Que não merece nada. Que o que nós merecemos, nós agora merecemos estar no inferno. E não estamos por causa da misericórdia de Deus. O que é que nós vamos fazer diante de um Deus que poderia nos lançar do inferno e nos lança? Prostramos diante dele. Certa vez John Bunyan escreveu: aquele que está embaixo não teme queda nenhuma. O que se humilha não teme nenhum orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Você quer prosperar, irmão? Se humilhe na presença do Senhor. Você quer ser o maior no reino dos céus? Então seja o menor aqui. Não trate com indiferença, não trate com desdém, não trate com olhar pernicioso, não. Trate com humildade. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores despiu-se da sua glória e veio até nós como um homem humilde. A Bíblia diz que haja em vocês, que em cada um de nós, que nos nossos corações haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se na forma de servo, sendo semelhante aos homens. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Quando ele se humilhou em forma de servo, ele morreu na cruz, a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é dado acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós devemos jejuar, porque o jejum é uma forma bíblica de nós nos humilharmos. Lá em Levítico, capítulo 16, Deus institui um dia que ele chama para o povo de o dia que vocês afligirão a vossa alma. Ou seja, o dia que vocês vão machucar a alma de vocês. Que vocês vão fazer a alma de vocês sofrer um pouquinho. Paulo chama esse dia, lá em Atos 27, verso 9, ele chama esse dia de o jejum. Ou seja, o que Paulo está falando? Como que nós vamos afligir a nossa alma diante de Deus? É mediante o jejum. O jejum, irmãos, prestem atenção, ele dá uma sensibilidade espiritual. Imagina que quando nós oramos, nós estamos orando, imagine, que nós estamos falando com Deus no meio de uma multidão. Mas quando nós jejuamos, é como se nós estivéssemos falando com Deus num quarto fechado, a sós. É mais fácil entender alguém em público ou a sós? É esse o poder do jejum. O jejum, ele te dá uma sensibilidade espiritual para falar com Deus, também para ouvir a voz dele. Você se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Mas a voz do Espírito Santo se torna mais perceptível para você. Você se chega mais perto de Deus. É através do jejum. O caminho, irmãos, para cima na Bíblia fica embaixo. Ou seja, se você quer subir, você tem que descer. Se você quer vencer, você tem que perder. Se você quer ganhar, você quer ser vitorioso, nessa vida você tem que ser perdedor. A Bíblia diz assim: todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvar-se-á. Você quer ser grande? Você quer ser poderoso? Não. A Bíblia diz, não se orgulhe o sábio por causa da sua sabedoria, nem o grande por causa da sua grandeza, nem o rico por causa da sua riqueza.
Mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. O jejum é uma forma de conhecer ao Senhor, para nós diminuirmos. E quando nós diminuirmos, irmãos, não tem jeito, Ele cresce. O maior homem que pisou nesse mundo, segundo o próprio Jesus, foi João Batista. E João Batista, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de, abaixado, desatar as correias da sua sandália. Ele também disse: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, o protagonista da nossa história não somos nós mesmos. O herói da nossa história não somos nós. O herói da nossa história é Deus. Quem tem que crescer, quem tem que brilhar, quem tem que aparecer é o Senhor. E através do jejum nós fazemos isso. Continuando. Pessoas que jejuaram na Bíblia. Eu quero aqui citar 3 exemplos. Primeiro, o exemplo do Senhor Jesus. Talvez você não tenha percebido, talvez tenha passado desapercebido por você. Aquele que está lendo a Bíblia, pelo menos 3 capítulos por dia, como nós combinamos na semana passada, está hoje, pelo menos no capítulo 4 de Mateus. E você vai perceber, meu irmão, que Jesus ele começa o seu ministério com 2 coisas específicas. Primeiro, antes de Jesus começar o seu ministério, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. A Bíblia diz que, saindo ele da água, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2 de Mateus capítulo 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus começou o seu ministério jejuando. E ele não escolheu os seus discípulos antes que jejuasse. Precisa colocar um cartaz aqui para dizer que o jejum é importante? Eu creio que não. Se o próprio Jesus iniciou o seu ministério com o jejum, por que nós iniciamos a nossa vida espiritual e o nosso ministério sem jejum? Nós precisamos jejuar, irmãos. Porque o próprio Jesus é o maior exemplo acerca do jejum. O segundo exemplo que eu quero usar é o exemplo de Esdras. Quando você abre Esdras, capítulo 8, versículos 21 ao 23, ele diz assim, olha, o rei na época, ele deixou que Esdras voltasse para a terra de Jerusalém junto com o povo. Só que era muita gente e o caminho era perigoso. Só que Esdras já tinha dito que Deus iria guardá-los no caminho. Então ele disse assim, olha, eu fiquei com vergonha de pedir escolta para o rei, sendo que eu já disse que Deus ia guardar. Então o que ele fez? Bom, eu tive que tomar uma decisão. Nós apregoamos um jejum junto a Rio Ava. Nós jejuamos, nós oramos e nós partimos. Versículos 31 e 32 diz, nós chegamos em paz e ainda descansamos durante 3 dias. Embora o caminho tenha sido perigoso, embora as audácias do inimigo tenham vindo à tona, eles chegaram em paz na terra de Jerusalém. Por quê? Porque Deus os guardou. E eles confiaram em Deus. Os perigos, irmãos, da vida cristã, eles são muitos. O mundo, ele quer nos tragar. O diabo quer ver você no chão. E o pior de todos os inimigos do crente, a sua própria carne, você mesmo, quer a sua própria destruição. Mas quando você confia em Deus e deposita a sua fé nele, através do jejum, o Senhor guarda você. Confiar em Deus é como assinar um papel em branco e deixar que Deus escreva nesse papel o que Ele quiser. Quem teria coragem de assinar um cheque e falar assim para alguém, toma, assim, coloca aí o valor que você quiser? Quem teria coragem? E olha lá.
Só Bill Gates e olhe lá. Mas confiança em Deus é isso, irmão. É assinar esse papel em branco que dá para Deus. E quando você confia em Deus, você não dá uma parte do teu corpo. Você não dá uma parte da tua alma. Você não dá uma parte do teu espírito. Você entrega tudo. Você entrega tudo. Esdras falou assim, olha, provavelmente, se a gente não confiar em Deus, a gente vai morrer no meio do caminho. Mas eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu podia confiar no rei, mas eu preferi confiar em Deus. E nós chegamos em paz. Muitos depositam a sua fé no vizinho, no amigo, no companheiro que está do lado. Irmão, ele vai falhar com você. Ela vai falhar com você. Mas Deus, ele não falha. E o terceiro exemplo que eu quero usar aqui nessa manhã é o exemplo de Esther. Talvez seja o maior exemplo de jejum na Bíblia. Nós estudamos na semana passada sobre o livro de Esther. E os irmãos se lembram que um edito real foi dado de que todos os judeus, tanto em Suzã quanto em todas as outras 126 províncias, deveriam morrer. Todos os judeus estavam sentenciados à morte, mas não morreram. Mardoqueu chegou à porta da rainha, deu a carta na mão das concubinas, das amigas dela, e entregaram a carta na mão dela. Ela disse assim, nossa, sabe o que é? Eu não posso fazer nada. Infelizmente, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso chegar na presença do rei sem ser chamada. E já faz 30 dias que ele não me chama. E aí Mardoqueu fala assim, olha, você quem sabe? A providência vai vir de outro lugar. Mas não pense que por você ser rainha, você vai ser livrada da morte. Não. Você vai ser a primeira a morrer. E aí Esther disse assim, quer saber? Eu preciso fazer alguma coisa. E o que ela faz? Ela diz assim, diga ao povo que jejue 3 dias e 3 noites. Não comam e não bebam nada. Meus irmãos, o edito estava dado. A morte estava decretada, sentenciada. Mas através do jejum que eles fizeram, Deus ele livrou o povo da maldição da morte. Meu irmão, muitas vezes nós não somos livres da maldição da morte porque nós não jejuamos. Verdade, Jesus. Existe casta que só pode sair com oração e jejum. O crente não jejua e pensa que vai ser livre de tudo. Não, tem coisa que você só vai ser livre se jejuar. Perceba uma coisa. O jejum, ele não muda Deus. O livro de Malaquias diz, eu, o Senhor, não mudo. Por isso que vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Ou seja, Deus não muda. Ora, se Deus não muda, por que eu preciso jejuar? Porque o jejum não muda Deus, mas o jejum muda você. Aleluia! O jejum pode não mudar Deus, mas muda as circunstâncias. O jejum não vai fazer Deus ser mais bondoso. O jejum não vai fazer Deus ser mais misericordioso. O jejum não vai fazer Deus ser mais amoroso. Mas o jejum molda o teu caráter. O jejum, ele molda o seu coração, ele molda o seu ser. Lembra que eu falei lá no comecinho que a oração é como uma alavanca? E que o jejum é como se fosse um óleo que lubrifica aquela alavanca? Lembra disso? Pois é. O jejum, ele pode não mudar Deus, mas ele muda as circunstâncias a seu favor. A oração é quando a sede do homem e a sede de Deus, elas se encontram em um só. E através do jejum e da oração, quando Deus quer algo e nós queremos algo, essa coisa é feita através do jejum e da oração. Se Deus quiser te abençoar e você orar para ser abençoado,
você será abençoado. Se Deus quer que você seja batizado e você orar para ser batizado, você será batizado. Porque se é a vontade de Deus e você se unir à vontade de Deus através do jejum e da oração, já está feito. Já está feito. O jejum vai te fazer mais sensível ao Espírito Santo. O jejum também é um novo nível espiritual na vida do crente. Certa vez os discípulos de Jesus, os fariseus chegaram junto com os discípulos de João Batista e disseram assim: deixa eu te fazer uma pergunta, Jesus. Por que os discípulos dos fariseus jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu assim: eu não posso pedir para que os convidados do casamento jejuem enquanto o noivo está com ele. Mas um dia vai ser que o noivo será tirado, então eles jejuarão. E Jesus ele começa a contar duas ilustrações. Ele diz primeiro, e tem outra coisa, olha, ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo vai estragar e a roupa vai estragar. E ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque o odre ele vai romper. O odre, pensa numa bolsa de couro, e quando o vinho, o suco de uva, ele fermentava dentro do odre, o odre inchava. Ele inchava, ele começava a criar gases dentro dele e ele inchava. Se o odre fosse velho, ele estourava. E se ele estourasse, você perdia o vinho e perdia o odre. Jesus disse assim: se você quer vinho novo, você deve colocar em odres novos. Lembra, Jesus ainda está falando de jejum. O que Jesus está querendo dizer? Se você quiser uma nova vida espiritual, um novo nível espiritual, se você quiser experiências novas, experiências reais com Deus, comece a praticar novas coisas. Comece a jejuar. Porque se você quiser experimentar coisas sem mudar o seu coração, sem mudar a sua vida, você vai estourar, você vai romper, você não vai aguentar. Por que nós vamos precisar, irmãos, de corpos gloriosos quando nós formos para o céu? Porque se nós formos contemplar a presença de Deus com a nossa carne, nosso corpo se desintegraria. Então nós temos que ser revestidos da imortalidade para conhecer a imortalidade. Nós devemos ser revestidos da incorruptibilidade para conhecer a incorruptibilidade. Se você quiser novos níveis espirituais em Deus, novas experiências, desfrutar e sentir um gosto espiritual que você nunca sentiu, ou um cheiro que você nunca sentiu, você precisa jejuar. Você precisa jejuar. Meu Deus, já mudei meu conceito. E como nós podemos... E como nós devemos jejuar? Aqui muitos crentes não sabem, infelizmente. Nós temos 3 tipos de jejum na Bíblia. Eu não costumo fazer isso, irmãos, mas como eu estou vendo que tem umas pessoas dormindo, eu vou fazer. Repita comigo, 3 tipos de jejum. 3 tipos de jejum. Excelente. Primeiro tipo de jejum, jejum parcial. O que é o jejum parcial? Você come, mas você não você não come, mas você continua bebendo água. Qual é o nosso maior exemplo desse tipo de jejum na Bíblia? Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mano, por que ele não teve sede? Porque ele estava bebendo água. Quer ver mais uma prova disso? Continuando lá para frente. Satanás disse para Jesus assim, ó: ore ou peça para que essas pedras se transformem em pães. Por que ele não disse assim, ore para que essa areia se transforme em água? Porque Jesus não estava com sede. Porque ele estava bebendo água.
Terceira prova de que Jesus ele bebeu água. Jesus ele jejuou como homem. Lembra que Jesus tem duas naturezas, humana e divina? Então Jesus ele jejuou, ele queria nos mostrar o exemplo do jejum. Portanto, ele jejuou como homem. E nós sabemos que mais de 3 dias sem tomar água, nós morremos. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de jejuns milagrosos. É o exemplo de Moisés e de Elias, que jejuaram 40 dias sem comer nada e sem beber nada. Mas ali foi um ato sobrenatural de Deus, tá? Não repitam isso. Meus irmãos, não repitam isso. Não fiquem mais do que 3 dias sem tomar água. Pelo amor de Jesus. Lá na Coreia do Sul, quando você vai na... Tem umas partes, tem uns montes na Coreia do Sul, que quando você vai, tem umas estacas assim nas árvores. Umas placas. E as placas dizem assim: não jejue mais do que 40 dias. Sabe por quê? Porque a pessoa que quer tanto viver a experiência do jejum que ela quer jejuar mais de 40 dias. Aí não aguenta, morre de fome, aí vê Deus face a face de vez, né, irmãos? Aí é coisa gloriosa. Então o primeiro tipo de jejum é o jejum parcial. Você não come, mas você bebe água. Segundo tipo de jejum na Bíblia, jejum total. Atos capítulo 9, versículo 9, diz que Paulo, quando ele se converteu, ele passou 3 dias e 3 noites cego, orando. Enquanto ele estava cego, ele estava orando, e ele não comeu e nem bebeu nada. É o tipo de jejum total. Você não come, você não bebe. Ah, Henrique, eu vejo essa pergunta muito. Ah, Henrique, mas hoje de manhã eu fui escovar o dente. Fui escovar o dente de manhã, sem querer engolir um pouquinho da pasta. Quebrei o jejum. Não, irmão, você não quebrou o jejum. Fique em paz. Fique em paz. Você não quebrou o jejum, tá bom? Só não vai comer a pasta. Nossa, tô morrendo de fome. Tô jejuando, tô morrendo de fome. Vou comer a pasta. Não, aí já é demais. Mas se você engolir um pouquinho de pasta enquanto não quebrou o jejum. Ah, Henrique, eu estou de jejum. Porém, eu preciso tomar um remédio. Quebrei o jejum. Não, você não quebrou o jejum. Tá? Na Bíblia não existe esse tipo de regra, tá? Não existe regra na Bíblia de, olha, se o jejum tem que ser tanto tempo, o jejum tem que ser dessa maneira, o jejum tem... Não. Como o pessoal diz por aí, né? Meu jejum, minhas regras. Então, assim, eu estou dizendo o que é mais claro através das Escrituras. Se você considera que se você comer um pedacinho de pasta, você quebrou o jejum, é você e Deus, mas para mim não quebrou, tá bom? Terceiro tipo de jejum na Bíblia, jejum de manjares deleitáveis. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 12 ao 15, Daniel capítulo 1, versículo 12 ao 15, a comida que era oferecida para Daniel e para os seus companheiros eram comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas a demônios. E aí Daniel, ele não quis comer daquela comida, ele não quis comer a comida e nem beber do vinho que era do vinho do rei. E aí então o que ele faz? Ele pede para que o chefe dos eunucos dê para ele e para os amigos dele somente legumes. E aí o chefe dos eunucos diz assim, não, eu não posso fazer isso porque se o rei perceber que vocês estão magros, ele vai acabar comigo, ele vai me destruir, ele vai querer me destituir do lugar. Aí Daniel fala assim, não, faz uma prova. Deixa a gente um pouquinho, só no legume, e você vai ver que a gente vai estar melhor do que esses caras que estão comendo a carne do rei. Tudo bem? Tudo bem. Passado determinados dias, ele olhava para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Rapaz, mas os meninos estão com um buchinho legal, igual o irmão Henrique. E os outros rapazes que estão comendo carne, estão comendo, estão bebendo vinho, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Tô só um pô da rabiola, o que aconteceu? Tá com o pijama listrado com a lista só, igual o pessoal diz? Ou aquele tipo de rapaz que ele salta a vara, depois fala para a vara fala assim, agora é minha vez de saltar por você. Os rapazes estavam tão... Ele olhava para os rapazes, os rapazes estão tão magrinhos que tem que colocar pedra no bolso, senão o vento leva. O que aconteceu? Foi um milagre de Deus. Esse jejum, irmãos, ele é chamado de
jejum de manjares deleitáveis. Como que você pode fazer um jejum de manjar deleitável? Eu conheço uma irmã que há mais de 30 anos, ela amava comer frango. E faz 30 anos que ela não come frango. Ela diz assim, a partir de hoje, eu vou fazer um voto com Deus, um jejum de que eu não vou comer mais frango. É um jejum de manjar deleitável. Por que é bom fazer esse jejum de vez em quando? Você olha e fala assim, nossa, eu não consigo ficar sem comer. Ó, eu vou citar meu exemplo, eu gosto muito de carne moída. Não consigo ficar sem comer carne moída. Opa, mas espera aí. A carne moída, por incrível que pareça, está se tornando um Deus para você. Inclusive, nota de rodapé aqui. Qual que é o conceito do jejum? Como que ficar sem comer vai agradar a Deus? É simples. Quando você jejua, você diz que você está dizendo para si mesmo, para o seu estômago e para Deus, que quem manda em você não é o seu estômago, não é o seu ventre. Quem manda em você... Por isso que a gula é pecado. Porque as pessoas, elas pensam, principalmente pessoas que estão se recuperando das drogas, ou querendo sair das drogas. Como o pastor Mauro disse uma vez, eu me lembro. Às vezes está saindo das drogas, mas vai comer como um prato de comida, parece um Monte Everest. Está substituindo o vício. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós estamos substituindo um vício. E nós estamos fazendo do estômago o nosso Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos colocando um estandarte. Uma grande bandeira que está dizendo assim, quem manda em mim não é o meu estômago. Quem manda em mim é Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, de vez em quando, irmãos, tem que fazer. Tem que fazer jejum de manjar deleitável. Você vê que você é viciado num tipo de comida, você não consegue parar de comer. Não, dá uma resfriada. Vou ficar um mês sem comer isso aqui. Eu gosto muito de café. Irmãos, não lembro de uma vez na minha vida que eu tenha negado café. Mas de vez em quando tem que... Opa, peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tem que fazer. Pode falar. Então, jejum não, porque jejum diz respeito somente a alimento. Você pode dizer que é um tipo de sacrifício, que você está... um voto que você fez, um sacrifício que você está fazendo, mas jejum diz respeito somente a alimento. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Falou pra você que tá bem cagado. Então, continuando. Pode falar. Fala pra gente a respeito de consagrar o... Só um pouquinho, é que eu não tô ouvindo ele aqui. É que eu sou surdo, irmão. Tá atrapalhando não, mas é que eu sou surdo. Explica pra mim, por favor, como consagrar o jejum e os propósitos do jejum, varão. Sim. O irmão nos antecedeu aqui. Próximo tópico é justamente isso, irmão. Deus já abençoe. Como jejuar, irmãos? Primeiro, existe um conceito errado sobre o jejum em relação ao jejum secreto. Qual é o texto bíblico que diz que você deve jejuar e não deve dizer que está jejuando? Interessante isso aí. O texto bíblico diz, você não deve jejuar para mostrar aos homens. Ou seja, o seu objetivo não tem que ser, olha, eu estou jejuando. Ou então, ao contrário, né? Os fariseus faziam o contrário. O fariseu descabelava o cabelo, pegava uns carvãozinhos no chão, sujava assim o rosto, rasgava um pouquinho da roupa. Nossa. Aí chegava na frente de alguém, queria muito comer essa comida aí, rapaz. Queria muito comer. Rapaz, pode comer. Não vou comer não. Por que você não vai comer? Ah, que eu tô jejuando. Sabe como é que é, né? Não, eu tô jejuando. Ele me jejuava para mostrar para os outros que estavam jejuando. A Bíblia condena essa prática, irmão. Inclusive tudo. Você está lendo a Bíblia porque outra pessoa está vendo você ler a Bíblia, Deus não está recebendo. Verdade. Inclusive você não está fazendo nem para você mesmo, você está fazendo para o diabo. Porque a autogloriação foi o pecado de Satanás. O que ele disse lá quando ele estava lá no céu?
Bíblia diz que ele andava sobre pedras afogueadas. Aí ele olhou e disse assim, quer saber? Para mim não cabe ser só querubim ungido, não. Eu vou subir até as mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. Sentarei no trono de Deus. A Bíblia diz, contudo, derribado serás até o inferno. Aquele que se gloria, irmãos, Deus abate. Deus abate. E coisa vergonhosa é para o homem quando Deus abate, viu? Então, continuando. Voltando aí. Autogloriação é pecado de Satanás. Então, quando você ora para que alguém veja, jejua para que alguém veja, lê a Bíblia para que alguém veja, você está fazendo para o diabo. Você quer ser espiritual? Deixe de fazer as coisas na frente dos outros para fazer no particular. Quando você estiver sozinho, ore. Quando você estiver sozinho, louve. Quando você estiver sozinho, leia a Bíblia. Eu tenho certeza que o seu caráter espiritual, ele vai refletir sem você precisar mostrar para ninguém. Então, continuando. A Bíblia não manda esconder o jejum. Inclusive, por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, ele estava em jejum. Mas quem estava com ele lá junto? De ser humano? Ninguém. Se ninguém estava com Jesus, como que Mateus ficou sabendo que Jesus estava jejuando naquele dia? Porque Jesus contou. Por que é bom a gente contar sobre o jejum? Você chegar em alguém e falar assim, você faz 3 dias de jejum, exemplo, tá? 3 dias de jejum. No final dos 3 dias de jejum, você recebe um dom espiritual, exemplo. O que você vai chegar? Você vai chegar no irmão e falar assim, irmão, você não acredita. Eu queria receber um dom espiritual de Deus, jejuei 3 dias e Deus me deu. Quando o irmão ouvir isso, ele vai falar, rapaz, eu preciso jejuar também. Ora, irmão, você não acredita, cara. Eu jejuei tal dia para que Deus salvasse a minha mãe. E acabei de receber a notícia que minha mãe foi salva. O outro rapaz vai falar assim, rapaz, como assim? Eu quero jejuar também. Eu quero orar também. Eu quero ser espiritual também. Não, você precisa contar suas experiências espirituais, não para se gloriar, mas conte para que as outras pessoas se sintam estimuladas a jejuar, estimuladas a orar, estimuladas a buscar a Deus. Segundo, o jejum precisa ser predeterminado. Sabe qual que é o erro de muitas pessoas? Eles chegam no serviço, aí dá ali 11 horas, meio-dia, 1 hora, rapaz, que fome, vou lá comer. Aí ele abre a geladeira, quando abre a geladeira, rapaz, esqueci a marmita. Ah, não, esqueci a marmita agora. Já sei, vou jejuar. Aí é fácil, irmão, não levou marmita, é fácil jejuar. Não, você quer jejuar, então pré-estabeleça o tempo. Você vai jejuar amanhã, então já, Senhor, amanhã, tal horas eu começo o meu jejum, tal horas eu termino o meu jejum. É regra, irmãos. É regra. Terceiro. Quarto, né? Consagração. Se você jejua, mas você não ora, você não lê a Bíblia, você não louva ao Senhor com cânticos espirituais, você está fazendo dieta. Então o jejum precisa ser acompanhado com... pega uma hora aí, ó. Pega uma hora. Sai só você com a Bíblia na mão. Fica andando aqui, ó. Orando ao Senhor. Lendo o versículo bíblico enquanto anda. Louva ao Senhor enquanto anda. Você tem uma vida de consagração enquanto você está jejuando. Se não é dieta, se não é regime. Tá bom? Quinto, castigue o seu estômago. Irmão, o estômago, ele é um ótimo servo, mas ele é um terrível senhor. Guarde isso, anote isso aí. Ele é um maravilhoso servo, o estômago, mas ele é um terrível senhor. Coisa terrível, irmãos, é você ser dominado pelo teu ventre. Tudo que você vê, você quer comer. Tem gente que fala assim, rapaz, eu vou comer agora, depois eu só vou comer 7 horas da noite. Então eu vou comer por hoje e por amanhã. Não, irmão, castigue o seu ventre. Se você castigue o seu estômago, o estômago é um maravilhoso servo, mas é um terrível senhor.
Aí você fala assim, ó, eu vou jejuar. Aqui é mais difícil, né? Porque aqui é regrado os horários de comer, né? Mas digamos que quando você sair daqui, você fala assim, eu vou jejuar hoje até 1h da tarde. Da 11h30, você acaba comendo Puxa, comi alguma coisa. Meu estômago me dominou. Quer saber? Eu vou te castigar. Amanhã eu vou jejuar de novo. Tinha um rapaz que falava assim, sabia? Tinha um rapaz que ele andava na rua e aí em jejum, ele passava na frente das padarias e via aqueles sonhos, aqueles pão de creme. Passava no restaurante, vinha aquela lasanha. Meu Deus, e agora? E passava e sentia fome, e olhava. E aí ele chegava no final do dia e falava assim, estômago, hoje você foi terrível para mim. Então eu vou castigar você. Amanhã eu vou jejuar de novo. Até que o jejum se torne uma coisa natural para você, irmão. Tem que ser assim. Sexto, programe dias e horários para jejuar. Como eu disse, aqui vocês têm o horário certo e o dia certo. Mas quando você sair, quarta e sexta é meu dia de jejum. Putz, mas sabe o que aconteceu? Justamente na sexta-feira minha esposa fez uma lasanha, 4 queijos. Não, se é o teu dia de jejum, não abre mão disso por nada. Não tem alimento físico que vai substituir a alimentação espiritual. Pode ter certeza. Quanto tempo o gosto da comida fica na boca? Depois que escova. Depois que escova, acabou. Quanto tempo a comida fica no estômago? Alguns dias no máximo. Mas o que é espiritual fica para a eternidade. Guarde isso para você, irmão. Sétimo, já estou acabando, tá? Já estou acabando. Não fiquem bravos comigo. Sétimo, aumente a intensidade e duração. Nunca comece, irmão. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Vou jejuar 40 dias e 40 noites. Quando dá 15 dias, cai e morre. Que não está acostumado. Comece devagarzinho, irmão. Ali no passo. Quem aqui quando aprendeu a andar já saiu correndo a maratona? Não. Começa engatinhando. Vai, levanta, vai apoiando nas coisas, vai correndo. Daqui a pouco você está. Ó, vou repetir. Os 3 tipos de jejum, né? Segundo, jejum secreto ou não secreto, expliquei. Terceiro, jejum tem que ser predeterminado. Quarto, tem que haver consagração. Quinto, castigue o seu estômago. Sexto, programe dias e horários e não negocie por nada. Programe dias e horários e não negocie por nada. E sétimo, aumente a intensidade e duração. Então começa ali, ó, 5 horas de... Irmão, não vai fazer... Você come de 3 em 3 horas. Você come de 3 em 3 horas. Vou fazer um jejum de 2 horas. Que jejum é esse, irmão? Aí é fácil. Teve um rapaz que fez assim uma vez. Tava tendo festa na casa dele. Aí o lindo, maravilhoso, acordou 11h30 da manhã, tomou café, deu 1h da tarde, jantou, almoçou, deu 2 da tarde e foi dormir e falou assim, agora eu vou jejuar. Jejuar dormindo com a barriga cheia é fácil, irmão. Não. Se você fica 3 horas sem comer, jejue 4 horas. Comece jejuando 4 horas. E aí, passou um mês, aumente 1 hora. Passou 2 meses, aumente mais 1 hora. E assim vai. Até chegar nos 40 dias, irmãos. Faça essa meta. Até você conseguir, gradativamente, até você chegar nos 40 dias. Pode falar, irmão. Amém? Passado para nós a respeito do jejum valer não só até a entrega do jejum, mas também pelo dia todo, após você entregar, né? E também pelos fatos de algumas vezes a gente gritar, né? Quebrar o jejum na hora que gritar, ficar nervoso, quebrar o jejum também, né? E fatos de quebrar o jejum se você se irar e de repente acontecer alguma coisa que atrapalhe, né, a sua conexão com Deus. Aí eu gostaria de saber se é válido isso mesmo, que o jejum vale para o dia todo, né, ou só até aquela parte onde os irmãos entregam.
Ó, antes de tudo, o jejum ele é uma prática. Melhor ainda, eu vou começar respondendo a sua pergunta e eu vou chegar onde eu quero. O jejum, ele é uma prática que, por exemplo, digamos assim, lógico que o jejum vai trabalhar você. Então, quanto mais tempo de jejum você fizer, melhor para você. Mas Deus não considera assim, tipo, o que jejua 5 horas é menos do que o que jejua 10. Então, o jejum ele é considerado como uma prática, e não de quantidade de horas. Então, se o cara jejuou... Depois que tu entrega, entendeu? Tem a sua consagração de jejum. Aí vai pelo dia. Então, o jejum ele serve como uma consagração, não a respeito de quantidade de horas, é o que eu estou querendo dizer. Então, assim, o jejum vale para a vida toda. Ele tem reflexos na vida toda, entendeu? Hã? São créditos para a vida que você... Entendeu? E outra coisa, o jejum, a gente tem que entender e perceber. Enquanto estamos de jejum, irmãos, digamos que você está lá do lado de fora. No dia que você está de jejum, hoje eu não toco no celular. Tô de jejum, hoje eu não assisto televisão. Tô de jejum, hoje eu não faço... Rasgo entretenimento, irmão. Pega o dia do jejum para buscar Deus ali intensamente. Tá? O irmão falou ali no final, o de vermelho. Isso. Aí, às vezes, serve alguma coisa diferente, assim, questão de guardar para comer depois também não é válido, né? A lasanha, fizeram a lasanha para guardar para vou guardar para comer a hora que eu entregar. Eu não vejo problema. Mas assim, eu não vejo problema. Não tem problema nenhum. Porém, entretanto, todavia, se você quer... se a lição do jejum é mostrar que o seu dono, o seu guia não é o seu ventre, então não faz sentido guardar, entende? Eu vou fazer uma consagração pessoal. Aí, bem no dia do jejum, serve um bolo, por exemplo. Não, vou guardar esse bolo para comer à tarde. Problema nenhum. Problema nenhum. Guarda, pode guardar. Mas aí, enfim. O irmão falou aqui na frente, eu levantar a mão? Só, irmãos, eu sou surdo de verdade. Vocês precisam... Deixa o rapaz falar aqui. Referente à pergunta que ele fez. Vamos fazer um jejum de falar, irmãos. Cadeira. Olha, pode falar. Referente à pergunta que o irmão fez em questão de horas que não é válido, que são se é válido ou não, uma pergunta também. Aí você pode dar essa questão, essa dúvida também que eu tenho. Referente às horas que não é válido ou não, que seja, não tem esse momento de você estar ali 5 horas, 10 horas, não sei, do dia. Eu acho que isso daí reflete mais em questão do caráter, do jejum. Caráter, ele trabalha o caráter e a vida espiritual. Questão de tudo isso, questão da pergunta que foi feita. Para trabalhar o caráter, ele estava querendo dizer aí também, tinha essa dúvida também, de estar o dia todo. Tipo assim, estou jejuando aqui, se eu brigar com o meu irmão ali, discutir, eu quebrei o jejum, depois eu entreguei e tal, aí eu briguei com ele, quebrou o jejum. Sobre quebrar o jejum, não é assim, irmão, eu fiquei bravo com o irmão, o jejum quebrou. Não é assim que funciona. Então a gente tem que pensar o seguinte, no dia que a gente está jejuando, a gente não vai deixar de ser pecador. Então a gente vai continuar errando. A Bíblia diz que nós devemos pedir perdão pelos pecados que nós cometemos inconscientemente, os pecados que nós cometemos sem saber, sem perceber que cometemos. Então você vai jejuar, você não vai deixar de ser pecador. Então pode acontecer de um momento, sua esposa falou ali, você ficou um momento irado e tal, pode acontecer, entendeu? Então, não é que você ficou bravo, quebrou o jejum, você sem querer falou alguma coisa que não devia, quebrou o jejum. Então não é assim, tá? Qualquer coisa quebra o jejum e tal. Honre o teu compromisso. Inclusive, alguém fala assim, nossa, eu deveria ficar de jejum até 4 horas. Deu 5 horas, eu esqueci de entregar o jejum e comi. Quebrei o jejum. Não, irmão, você não quebrou o jejum. Você cumpriu o tempo que devia. Você esqueceu de entregar. Da próxima vez,
Não se esqueça. Simples. Mas isso não faz o jejum ser quebrado. Pode falar. Uma pergunta. Como eu vou pegar algo que eu ofertei ao Senhor de volta? Estou jejuando. Eu sacrifício a Deus. Aí depois eu guardei. E como eu vou pegar de volta? Por causa da lasanha. Na casa da Você lasanha. consagrou. Se eu consagrei, não faz mais parte, não é mais meu. Você entendeu? Não é mais meu. Só vou poder se alimentar da refeição de tarde quando servir. Mas dessa daqui eu não posso mais, porque eu ofertei ao Senhor. Acho que é isso aí também. Eu ofertei ao Senhor. Então, como eu disse a princípio, não existem orientações bíblicas a esse respeito. O que eu disse foi opinião minha. Se os irmãos não concordarem, acharem que não se deve... Não, eu estou respondendo, fique em paz, não, fique em paz. Eu estou respondendo tranquilo. Mas, gente, isso aí já é meio óbvio. Se você consagrou, Não, é o que eu estou dizendo. Na minha perspectiva, na minha opinião, não existe mandamento bíblico. Não é a Bíblia que está dizendo que você não pode guardar ou pode guardar. Não é a Bíblia que diz que pode ou não pode guardar. Eu estou dizendo... Agora, quando você... Na minha perspectiva, quando você está jejuando, você não está consagrando o alimento. Está consagrando a si mesmo. Entendeu? Então, vai de perspectiva a perspectiva. Se alguém falar assim, olha, para mim jejum é só não comer e não beber. Ah, meu irmão, perspectiva sua. Ah, para mim, se você está fazendo jejum e decidiu consagrar o alimento, você não deve comer aquele alimento. Amém. Tranquilo. Hã? Tranquilo. Também. Tranquilo. Oi. Eu abri mão dessa refeição. Eu vou querer me alimentar dela. Se eu fiz o sacrifício de não me alimentar, Pois é. Então, é o que eu estou dizendo. Por favor, novamente, não estou sendo afrontoso. Não estou sendo afrontoso. Mas se os irmãos me mostrarem um versículo bíblico que diz que eu não posso guardar, está resolvido. Assim como se eu provar para os irmãos biblicamente que eu devo guardar, eu posso guardar, está resolvido. Mas Eu estou com você porque eu não, fiquem em paz. Pode falar. No caso do jejum, não é uma oferenda. E nem é um sacrifício. Se fosse sacrifício, dá até mesmo. Aqui a Bíblia também ela tem uma fundação. Se é um sacrifício, se eu pegar um alimento, né, eu posso comer 1, 2 dias, 3 dias, até mesmo, por exemplo, eu faço um feijão, mas eu enjejuei, eu guardei na geladeira. Amanhã, depois que eu entreguei a minha consagração, eu posso comer naturalmente. Verdade, que Então, não é uma oferenda. Não. Eu pegar um sacrifício, pelo contrário, sacrifício. isso. Ó, beleza. Ó, então pra gente entender, a perspectiva é essa. Vamos fazer... Vamos pro que Paulo diz. Beleza? Vamos ver o que Paulo diz sobre isso? Gálatas, capítulo 5, versículo 14 em diante, já fala o conflito entre a carne e o espírito. Aí depende do que você... Vamos ver o que Paulo diz? Paulo diz assim. Ninguém vos julgue. Paulo diz assim, ó. Paulo diz em Romanos o seguinte. Em Romanos ele diz em 1 Coríntios também. Fala assim, uns acham que de tudo se deve comer. Ele está falando ao nível da conversa. Ele está falando da comida sacrificada aos ídolos. Ele diz assim, uns dizem que de tudo se deve comer. Outros dizem que deve se fazer diferenciação entre cada comida. O que é que Paulo diz assim? Irmão, se o teu irmão se escandaliza enquanto você come carne, então não come mais carne na frente dele. Acabou. Então, assim, uns acham que é assim.
Outros acham que é assado. Amém, irmão. Deus abençoe. Então fica assim. Como eu disse, não existe mandamento bíblico a favor, não existe mandamento bíblico contra. Eu não estou afirmando... Se o pensamento dos irmãos da casa, se o pensamento da casa é não deve guardar, então respeite. Agora, se é um pensamento particular, quem quer guardar, guarde. Quem não quiser guardar, não guarde. Amém? Amém. Continuando. Para finalizar, talvez seja o melhor conselho aqui a respeito disso. Tá jejuando, irmão? Pense no céu. Sabe por quê? Porque sabe por que o teu jejum não funciona? Por que Deus não recebe o teu jejum? Porque quando você está jejuando, você tá aqui, ó. O jejum acaba 2 horas. Rapaz, já estou sentindo o cheiro da comida aqui já, ó. Rapaz, pelo cheiro, hoje é carne de frango, pelo jeito, ó. Ó o cheiro, ó. Rapaz, pelo jeito... Nossa, ó. Não, irmão. Você está jejuando, pense no céu. Está jejuando, pense nas coisas espirituais. Está jejuando, pense em Jesus. Porque se é uma coisa espiritual, para objetivos espirituais, faça as coisas espirituais. Amém? Conclusão. Amém. Eu também amo vocês em Cristo Jesus. Conclusão. O jejum é um grande míssil que destrói o império de Satanás. É como um óleo celeste que lubrifica uma alavanca, que é a oração. Para que a oração, por sua vez, mova o braço do Todo-Poderoso. Nunca obteremos resultados diferentes se não fizermos coisas diferentes. Deus quer operar por nós. A pergunta é, estamos prontos? Nos colocamos de pé, irmãos. Deus abençoe os irmãos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem... irmãos, sem falta, estaremos aqui de volta falando do livro de Cantares de Salomão. Portanto, aproveitem a semana e leiam sobre o livro. Leiam o livro. Quem tiver a Bíblia de Estudo, lê aí o que a Bíblia de Estudo lê sobre o livro. Enquanto vocês leem, escrevam perguntas no papel, anotem na cabeça, para fazer aí para o irmão Henrique. Aí o irmão Henrique não souber responder, faz a pergunta para o pastor Mauro. Se o pastor Mauro não souber responder, pergunta para o pastor José Wellington Bezerra da Costa. E assim vai, até alguém conseguir responder. Amém? Então, oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, Deus, por esse maravilhoso estudo que veio do céu, da Tua parte, Senhor. Deus nos constrange, nos comove, para que nós oremos, Senhor Deus, e jejuemos conforme a Tua vontade. Nós queremos, Senhor Deus, desfrutar da Tua presença, sentir a Tua vida pulsando dentro de nós. Portanto, Senhor Deus, nos instigue a orar, nos instigue a jejuar, para que nós possamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém.